Então, continuando, né, para a nossa próxima questão, ela agora foca num conceito complementar. Quer dizer, dado um modelo conceitual, como eu derivo para o modelo lógico, para as tabelas? Então, apresenta já um modelo conceitual, né? E a gente precisa gerar ou identificar o conjunto normalizado mínimo de tabelas que representem esse modelo conceitual. Lembrando de algumas convenções que nós adotamos na disciplina, né? A chave primária, lembrar de sublinhá-la, chave primária da tabela, lembrando, e as chaves estrangeiras, né, que devem ser terminadas com o sufixo FK. Aí, aqui tem um exemplo só para a gente lembrar. Então, sublinhar as chaves primárias e terminar com FK as chaves estrangeiras, as foreign keys. Tá? Nós não precisaremos, assim, eu não exigi, né, na prova que vocês adotassem as recomendações de boas práticas que nós vimos, né, fora essas que foram pedidas, fora essas duas, tá? Mas, por exemplo, quem considerou chave primária a própria chave do modelo conceitual, considero isso como correto, tá? Não houve nenhum desconto nesse sentido. Mas lembrando daquela nossa recomendação de sempre criar chaves primárias artificiais, entre aspas. O que significa artificial? O que eu quero dizer com isso? Né? Recapitulando, é uma boa prática que a chave primária da tabela não tenha semântica no modelo conceitual, não seja uma informação, seja apenas um dado qualquer. Por quê? Para que facilite a evolução da tabela. Então, se por acaso, digamos que mude-se o formato de armazenar o número dos tombos, né, que são os identificadores únicos dos itens da biblioteca. Tá? Então, se mudar esse formato para um alfanumérico e antes era só numérico, aí vai ter que mudar todas as chaves estrangeiras, isso gera migração de dados e pode sempre ser trabalhoso ou arriscado em termos de perda de dados, tá? Então é de bom tom que a chave primária seja um dado que não necessariamente agregue informação no modelo conceitual, beleza? Então vamos lá. Começando com nossas entidades, lembrando que toda entidade vira tabela, né? Então nós temos aqui a entidade aluno, por exemplo. Então aluno vai virar uma tabela aluno. Então vamos lá, tabela aluno com os atributos. Vou criar um ID e lembrando, aqui teve um detalhe que eu só percebi agora. Aluno é uma entidade, mas participa de uma hierarquia de generalização e especialização, uma hierarquia de herança. Então, nós temos três possibilidades de mapeamento. Né? Então, quando temos uma hierarquia de generalização e especialização, cada entidade pode virar uma tabela, mas também eu posso ter uma única tabela para toda a família, para toda a hierarquia, para todos os clientes, como eu posso ter apenas representação dos subtipos. Né? Então, nós vimos em sala de aula que um dos critérios, né, é que quando nós temos algo que é exclusivo de um dos subtipos, é bom que seja criada, digamos assim, uma tabela para cada entidade. Nesse caso, o funcionário tem atributo que é só dele, tem relacionamento que é só dele. Então é bom ter uma tabela funcionário. Aluno tem atributo que é só dele, então é bom ter uma tabela aluno, tá? E cliente também tem relacionamentos gerais, genéricos para todos os clientes, atributos genéricos para todos os clientes. Então é importante, né, que tenha uma tabela para cada entidade. Então vamos começar então por cliente, já que é o super tipo aqui da nossa hierarquia de herança. Então teremos a tabela aluno, mas também teremos cliente e teremos funcionário, tá? Então, adotaremos a estratégia de ter uma tabela para cada entidade nesse relacionamento aqui de generalização e especialização, nessa hierarquia, né, de herança. Então, vamos lá, o cliente, vamos colocar o ID, usando a nossa
guideline, CPF será uma chave candidata, né? A chave primária vai ser o ID. Então, CPF, nome e endereço. Lembrando que telefones é um atributo multivalorado e ele não pode virar um atributo aqui da tabela, porque a única maneira de representar vários telefones com um único atributo era usando uma flag, um separador por ponto e vírgula, ou por asterisco, ou por algum caractere, né, separador, o que seria uma gambiarra, feriria a primeira forma normal. Né? Não se pode ter atributos multivalorados em uma tabela normalizada, né? Não é bom. Então, acabamos a tabela cliente. Precisaremos também da tabela telefone. Já vou acrescentar aqui para a gente não esquecer. Vou colocar na sequência. Telefones clientes. Então, indo para a tabela aluno agora, aluno vai ter o ID cliente FK e também matrícula. E o funcionário vai ter o ID cliente FK, por conta da herança, e salário. Opa, lembrando que a chave primária aqui é a mesma chave, já que ele é um cliente. Então, é o próprio ID. Então, ID cliente FK, é chave estrangeira, e também é chave primária. Ótimo. Tá? Então, já matamos a charada do cliente, do aluno, do funcionário. Vamos agora representar telefones. Então, telefones, eu tenho o próprio dado do telefone. Né? Cada tupla vai guardar um telefone e esse telefone diz respeito a um cliente. FK. Por ser um atributo multivalorado, nós precisamos compor nossa chave primária. Isso quer dizer que o mesmo cliente pode ter diferentes telefones e o mesmo telefone pode ser associado a diferentes clientes. Essa é a forma de se representar um atributo multivalorado, né? Como uma nova tabela. Vamos agora à nossa entidade dependente, que é uma entidade fraca, mas é uma entidade. Toda entidade vira tabela, tá? Então tem nome, data de nascimento, parentesco. E fruto desse relacionamento 1 para N, ela também vai ter o CPF do funcionário FK. Opa. CPF do funcionário FK. Se quem optou por não criar o ID do dependente, qual seria a chave primária do dependente? Seria, né, como ele é uma entidade fraca, que não tem chave primária, né, no modelo conceitual, a chave é uma chave parcial ou chave fraca, composta por nome e parentesco. Então, nesse caso aqui, nós teríamos o próprio CPF do funcionário composto com nome e parentesco, que são chaves fracas, chaves parciais, que precisam ser parte da chave. Então, conhecendo o funcionário, o nome do dependente e o parentesco, nós identificaríamos o dependente. Tá? Isso para quem não seguiu aquela diretriz, que é só uma recomendação. Então, eu não obriguei, não deixei como exigência, melhor dizendo, que seguisse a diretriz. Mas quem não seguiu, essa seria a resposta correta da chave primária. Mas quem seguiu a diretriz, basta ter colocado o ID como chave primária. Tá? Nesse caso, o ID do dependente. Beleza. Continuando. Vamos para a nossa hierarquia de itens. Não, vamos primeiro o autor. Autor é mais simplesinho. Então, autor só tem código e nome. Autor, código, nome e o código seria a chave primária se a gente não seguir a diretriz. Tá? Pronto. Então, indo para a nossa hierarquia de itens. Lembrando que aqui, mais uma vez, é uma hierarquia de herança, né? E nós temos as três possibilidades. Como livro e periódico não têm atributos, nós poderíamos ficar inclinados a ter uma tabela única, item. Se optarmos por uma tabela única, essa tabela teria
tombo, código, título, data e também um atributo adicional chamado tipo do item, justamente para diferenciar entre livro e periódico. Porém, podemos observar que há algo exclusivo do periódico, né? Apenas o periódico possui editores, né? Participa desse relacionamento ser editor. Então, para ficar um modelo mais, né, tolhido, mais lapidado, né, nós podemos optar por ter a hierarquia completa, onde cada entidade é uma tabela, tá? Lembrando que há várias possibilidades, né? Essa aqui é uma delas, ou cada um virar uma tabela, ou só os subtipos, ou uma tabela única com o supertipo. Vamos optar por conta desse, com essa justificativa, né? Por conta dessa participação exclusiva aqui, para ficar mais específico, cada tabela vai virar uma. Cada entidade vai virar uma tabela, desculpa. Então, o item, vamos colocar logo o ID. Ele vai ter o tombo, chave candidata, código, quem sabe até uma chave candidata também perguntaríamos ao cliente se é único, título e data. Pois bem. Além disso, temos o livro com ID, item, FK, também é chave primária, e temos também o periódico, que também tem ID, tem FK e não tem nenhum outro atributo. Tá? Mas, professor, para que criar tabela só com um atributo que ainda é chave estrangeira? Por que não colocar o tipo aqui e apagar essas duas tabelas? Né? Porque vai ficar mais específico, mais preciso o nosso modelo lógico por conta desse relacionamento que é exclusivo com o periódico. Então, o relacionamento ser editor, que é entre autor e periódico. Então, autor, periódico, ser editor. Essa tabela, ela vai ter uma foreign key para a tabela periódico, para esse ID item ficar de periódico, e não para qualquer item. Tá? Então, fica mais preciso. Não estaria errado, tá? Mas precisaria de um gatilho, né? Uma restrição de integridade na forma de trigger, para garantir que só quem é editor é quem teria o tipo periódico. Né? Então, aqui nós já resolvemos isso com a própria foreign key padrão, né? Já que são tabelas diferentes. Então, vamos lá. Ser editor vai ter as duas chaves estrangeiras, obviamente, né, já que é um relacionamento, e também tem um atributo ordem autoria. Então, colocar logo ele para não esquecer. Então, tem o ID do periódico FK e o ID autor FK. Chave primária, como esse cara não é chave parcial, então não participa da chave. Apenas as duas chaves estrangeiras, já que o relacionamento é muitos para muitos. Então, autor FK, periódico FK são compõe, digamos assim, a nossa chave primária. No caso do ser escritor, dá para fazer uma analogia extremamente mesmo análoga, só que o relacionamento não é entre periódico e autor, mas sim entre item e autor. Então, para evitar a fadiga, vou copiar aqui. Então, autor, item, ser escritor. Ordem, autoria, ID, item, FK, ID, autor, FK. Pois bem, então nós já resolvemos esses dois caras. Esse relacionamento também, né? Resolvemos com a chave estrangeira independente, já que é 1 para N. Faltou o meu relacionamento emprestar entre item eternário, entre item cliente e funcionário. Então, item cliente funcionário emprestar. Vai ter as chaves estrangeiras, além do atributo data. Lembrando que quantidade de itens
é um atributo derivado que pode virar um dado ou não, não tem a necessidade de virar dado, né? É recomendado, como vimos nas aulas ou que estão aí disponíveis também, né, os vídeos de otimização de consultas, né? Poderia ser interessante transformar isso em atributo da tabela se a forma de calcular esse atributo derivado for custosa, né? Mas sabemos que nesse caso é apenas um count para saber a cardinalidade dessa quantidade de itens, tá? Então, o count desse empréstimo, digamos assim, desse relacionamento, já daria a quantidade de itens, não seria algo caro. Então, não vamos armazenar. Vamos lá colocar a data, além da data, o chave estrangeira de cada entidade. Então, ID item FK, ID cliente FK e ID funcionário FK. Pois bem, qual a chave primária dessa tabela, né, do relacionamento? A regra geral diz que todas as chaves estrangeiras mais o atributo data, porque ele é chave parcial. Porém, a regra mais específica, que nós vimos também em sala de aula, nos diz que é mais preciso compor a minha chave primária do relacionamento, da tabela fruto do relacionamento, de todas as ligações com cardinalidade muitos, além, obviamente, do atributo chave parcial, chave fraca, já que data precisa fazer parte da chave. Então, data, não tem dúvida, data faz parte da chave. Agora, de forma mais precisa, basta a chave estrangeira do item e do cliente fazerem parte dessa chave, já que funcionário a cardinalidade é 1. Então, item, id item FK e id cliente FK também comporiam minha chave primária, né, do relacionamento. O id funcionário FK fica de fora, já que a cardinalidade é 1. E assim nós terminamos a nossa segunda questão. Tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tabelas utilizando essa abordagem, né? Lembrando que não é um gabarito único, é uma questão de interpretação, de modelagem. Então, nós poderíamos ter diferentes, né, resoluções aí de tabela, diferentes decisões de projeto, principalmente relacionadas, nesse caso daqui, às hierarquias de herança. Então é isso, a gente fica por aqui.